questão dos abusos e importunação no transporte público aqui de Cascavel. Foi aprovada uma lei que evidencia a necessidade de uma campanha permanente para combater esses casos nos ônibus urbanos. São vários relatos de mulher que essas mulheres passam todos os dias por isso, como esse caso aqui, que a gente recebeu da Jéssica. Vamos assistir. Eu utilizo transporte público há alguns anos já, desde o ensino médio, depois durante a faculdade também usei e atualmente eu uso apenas para ir trabalhar. Já aconteceu de eu ver situações de assédio sexual dentro do ônibus e também passar por isso. Eu lembro que o dia que eu passei eu chorei muito, cheguei em casa assustada, porque nunca tinha acontecido isso comigo. E é muito horrível, causa traumas em algumas pessoas, não só a parte do assédio sexual, como também furtos, roubos. As pessoas vão muito amontoadas dentro de um ônibus, que aí é que entra a questão, né? Por que num carro pode 5 pessoas, tem que usar o cinto de segurança e no ônibus pode ir 40 pessoas, uma em cima da outra, né? Então eu acredito que tem sim que dar uma atenção a mais para o transporte público, não só daqui da cidade, como todos os transportes públicos. E dar mais dicas, colocar mais segurança, colocar mais guardas femininas, porque eu acho que a mulher sofre muito mais abuso do que os homens. Então, com certeza, tem que aumentar a segurança, tanto no transporte, quanto com quem você está andando. Assunto seríssimo, né? E nós fomos até o terminal para ouvir de mais mulheres sobre essa preocupação e, principalmente, tentar entender o que elas acabam enfrentando todos os dias quando entram no transporte público, quando elas acessam os veículos do transporte público. Olha só o que a gente encontrou. Será que as mulheres se sentem seguras ao usarem o transporte coletivo em Cascavel? Se sente totalmente segura andando no transporte público quando o assunto é assédio sexual? Não, né? Não sinto. Ainda mais quando a gente tem que descer à noite, trocar, sair do ônibus, entrar em outro, aí dá um certo medo, né? Baixa a insegurança. É muito perigoso, ainda mais que a gente é de menor, sem algum acompanhante e tal. Daí eu tenho um pouco de medo. E essa resposta é unânime entre elas. Uns ficam sempre encarando, dá bastante medo, bastante receio de ficar andando aqui. Infelizmente, a situação preocupa ainda mais em horários de pico, que os ônibus estão sempre superlotados. Criminosos aproveitam o momento para assediar ou importunar as mulheres. De certa forma, a gente tem que andar meio com medo, porque não sabe o que vai acontecer, se alguém vai vir e, sei lá, passar a mão, falar alguma coisa. Tem muita gente mal intencionada, né? E não é difícil encontrar quem já sofreu esse tipo de assédio. Já aconteceu de eu ver situações de assédio sexual dentro do ônibus e também passar por isso. Eu lembro que o dia que eu passei eu chorei muito, cheguei em casa assustada, porque nunca tinha acontecido isso comigo. E é muito horrível, causa traumas em algumas pessoas. E os casos de assédio e importunação, infelizmente, continuam acontecendo. Um caso foi registrado recentemente em um dos ônibus aqui de Cascavel. Uma jovem de apenas 15 anos relatou que estava sentada em um dos ônibus quando percebeu um homem bem próximo e começou a passar a mão nas pernas dela. Não teve reação, ficou bastante nervosa. Só conseguiu pedir ajuda quando desembarcou do coletivo. Chegou ao conhecimento do NUCRIA a ocorrência de um crime de importunação sexual que aconteceu num ônibus de transporte coletivo, tendo como vítima uma adolescente. O NUCRIA começa, a partir dessa notícia, os procedimentos de polícia judiciária, tendo como principal objetivo a identificação do autor deste fato que foi narrado. Inclusive, vale sempre a orientação. Seja no momento em que ele está acontecendo, não apenas a própria vítima que busque pedir ajuda para o cobrador, para outras pessoas que estejam no transporte coletivo, para o motorista, se assim tiver condições de fazê-lo, ou mesmo para outros ocupantes, outros usuários do transporte coletivo que, vendo uma situação suspeita como essa, que avisem o motorista do ônibus que está acontecendo alguma situação suspeita, que entrem em um contato visual, uma conversa com a vítima pedindo se está tudo bem, a fim de cessar qualquer prática inadequada que esteja acontecendo. Diante de tantos relatos de insegurança, foi criada uma lei já aprovada na Câmara de Vereadores de Cascavel e que promete combater esse tipo de crime na cidade. Para ser colocada em vigência,
Falta apenas a sanção do prefeito. Lembrando que a importunação sexual, desde 2018, passou a ser tipificado como crime, né, no nosso Código Penal brasileiro. E aí, claro, a gente precisa fazer com que os espaços públicos, onde nós temos um grande trânsito de mulheres, também sejam orientados no sentido do comportamento do cidadão nesse local. Mas vale sempre o pedido. Há melhorias, né? Tem que ter melhor, mais ônibus, mais espaço, mais guarda no terminal também. Consciência, decência por parte dos homens, dos usuários do transporte público, é o primeiro que a gente tem que pedir. Quando isso não acontece, então a gente clama para mais segurança, para mais guardas e guardas femininas também, porque do jeito que está, não dá para continuar.